Eu nunca pensei que voltaria àquela velha fazenda, tão esquecida quanto os ossos dos que ali pereceram. Não era apenas o cheiro de mofo ou a madeira podre que causavam arrepios. Havia algo no ar, algo que parecia sussurrar meu nome em tons frios e amargos. Minha mãe sempre me advertiu sobre aquele lugar. Dizia que a fazenda dos Almeidas carregava maldições antigas, promessas quebradas e segredos jamais revelados. Eu achava que eram apenas lendas para assustar crianças. Até aquele verão, foi em um dia abafado de dezembro que recebi a notícia. Meu avô havia falecido e a fazenda, esquecida há anos, agora era minha. Decidi ir até lá apenas para cumprir obrigações, vendê-la e esquecer aquele pedaço de terra. A estrada era poeirenta, o sol cruel, e as árvores retorcidas pareciam observar minha chegada. Quando o carro parou diante da casa, senti um calafrio percorrer minha espinha. As janelas quebradas eram como olhos vazios, me encarando com profundo rancor. Ao empurrar a porta, um rangido quase humano ecoou pelos corredores escuros. O ar era denso, carregado de abandono e tristeza. Passei por cômodos em ruínas, móveis cobertos de poeira e retratos de rostos esquecidos. No final do corredor, uma porta estava entreaberta, revelando um sótão que eu nunca soube que existia. Senti um impulso inexplicável de subir. Cada degrau rangia sob meu peso, como se sussurrassem advertências ancestrais. O sótão era frio, sombrio e havia um cheiro de podridão. No centro, uma velha arca coberta de poeira chamava minha atenção. Ao me aproximar, senti um arrepio inexplicável, mas a curiosidade foi mais forte. Quando abri a tampa, o ar ficou gelado. Dentro havia um caderno amarelado e uma boneca de porcelana, com um sorriso macabro e olhos que pareciam me seguir. O caderno estava cheio de rabiscos, desenhos grotescos de sombras espreitando nas esquinas, rostos distorcidos em agonia. Em meio às páginas, um nome apareceu repetidamente: Ana. Cada vez que lia aquele nome, sentia um peso no peito, como se estivesse sendo observado. A última página estava encharcada de sangue seco, com uma mensagem rabiscada: Ana nunca foi embora. O silêncio do sótão foi rompido por um sussurro gélido, tão próximo que pude sentir o frio na nuca. Você voltou. Gelei. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Só a boneca, agora virada para mim, com um sorriso ainda mais sombrio. Desci as escadas apressado, mas o corredor parecia mais longo, as sombras se estendendo e se contorcendo. O ar ficou denso, difícil de respirar. Senti um toque gelado em meu ombro e virei-me bruscamente. Nada. Apenas um eco distante de risadas infantis. Corri para a saída, mas a porta estava trancada. Bati, gritei, mas a madeira nem se mexia. Foi então que percebi. Os retratos na parede haviam mudado. Os rostos, antes apagados, agora me observavam com olhos vazios, expressões de dor e ódio. No centro, o rosto de uma menina, pálida, com cabelos longos e escuros, me encarava fixamente. Era Ana, ela sussurrou novamente, sua voz ecoando nas paredes. Você voltou para brincar. A temperatura caiu drasticamente e a névoa começou a se formar ao meu redor. Senti mãos pequenas e geladas segurando meus tornozelos. Tentei me mover, mas estava preso. As sombras no corredor começaram a se mover, ganhando forma, contorcendo-se em figuras humanas deformadas, gemendo em agonia. A menina apareceu à minha frente, pálida como a lua, com olhos vazios e um sorriso sádico. Ela segurava a boneca de porcelana, agora com o rosto manchado de sangue. Eles me esqueceram aqui, mas você voltou. Sua voz era um lamento fantasmagórico, carregado de dor e vingança. Tentei gritar, mas minha voz não saía. As sombras avançaram,
suas mãos gélidas me agarrando, puxando-me para dentro das paredes, para um abismo escuro e sem fim. A última coisa que vi foi o rosto de Ana, seus olhos vazios brilhando com malícia, enquanto sua risada ecoava pela fazenda. Então, tudo ficou escuro. Nunca consegui escapar daquela casa. Estou preso aqui, como todos os outros. Agora, observo, pela janela, esperando que outro curioso herdeiro retorne à fazenda dos Almeidas. Talvez você seja o próximo. Se você gosta de histórias de terror que gelam a espinha, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum relato assombrado. British Terror Brasileiro. Relatos assustadores. Eu nunca pensei que a curiosidade me levaria tão longe. Talvez eu devesse ter ouvido as histórias antigas, os sussurros das velhas na praça ou as advertências de minha avó. Mas, como muitos jovens, achei que tudo não passava de superstições. Como eu estava enganado, tudo começou quando decidi visitar a cidadezinha de Paraitinga, um lugar esquecido pelo tempo, encravado entre montanhas e cercado por florestas densas. Diziam que lá havia uma casa amaldiçoada, uma construção antiga, conhecida como a Casa das Almas. Os moradores locais evitavam até mencionar seu nome. Para eles, aquele lugar carregava sombras de um passado sombrio. Para mim, era apenas uma lenda a ser desvendada. Cheguei à cidade num fim de tarde nublado. As nuvens pesadas pareciam sussurrar ameaças ao vento. Enquanto caminhava pelas ruas de pedra, percebi olhares desconfiados e murmúrios abafados. Quando perguntei sobre a tal casa, o silêncio foi absoluto. Ninguém queria falar, mas eu sabia que todos conheciam a história. Continuei insistindo até que um senhor idoso, com olhos fundos e voz rouca, decidiu me contar o que sabia. Aquela casa pertenceu a um homem chamado Joaquim. Dizem que ele fez um pacto com algo que não era deste mundo. Sua esposa adoeceu misteriosamente e ele tentou curá-la com rituais sombrios. Quando ela finalmente morreu, ele enlouqueceu, trancou-se na casa e jamais foi visto novamente. Alguns dizem que ele ainda está lá, esperando. Aquela narrativa só aumentou minha curiosidade. Decidi ir até lá, mesmo contra todos os avisos. O caminho era estreito e sinuoso, cercado por árvores que pareciam sussurrar em línguas antigas. Quando finalmente avistei a casa, senti um arrepio percorrer minha espinha. A construção estava em ruínas, coberta por eras e musgo. As janelas eram como olhos vazios, observando silenciosamente. Ao entrar, o cheiro de mofo e podridão quase me fez recuar. O chão rangia a cada passo e a escuridão parecia se estender infinitamente. Subi as escadas, guiado por uma curiosidade inexplicável. Lá em cima, um corredor longo e sombrio se estendia diante de mim. Portas entreabertas revelavam quartos abandonados, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha. No final do corredor, havia uma porta diferente das outras. Parecia mais nova, quase deslocada no tempo. Quando a empurrei, um frio gélido me envolveu. O quarto estava intacto, como se alguém ainda morasse ali. Na cama, havia um corpo coberto por um véu branco. Senti o coração parar. Aproximei-me lentamente, minha respiração acelerada ecoando pelas paredes. Quando toquei o véu, ele se desfez em pó. O corpo estava ali, esquelético e encolhido, como se tivesse sido drenado de toda a vida. Foi então que senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas o quarto estava vazio, ou quase. As sombras começaram a se mover, contorcendo-se de forma antinatural. Delas surgiu uma figura alta e magra, com olhos fundos e vazios, a boca contorcida em um sorriso sádico. Você veio exatamente como eu esperava. A voz era um sussurro gélido, carregado de malícia. Tentei correr,
mas as sombras me agarraram, prendendo meus pés no chão. A figura avançou lentamente, seus olhos fixos nos meus. Senti uma dor aguda no peito, como se minha alma estivesse sendo arrancada. A sala girou ao meu redor, e então tudo ficou escuro. Acordei do lado de fora da casa, o sol já se pondo no horizonte. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Quando olhei para baixo, vi as marcas nas minhas pernas, como raízes negras se espalhando sob minha pele. O sussurro ecoou novamente, dessa vez dentro da minha mente. Agora você é parte deste lugar. Voltei para a cidade cambaleando, mas ninguém me reconheceu. Ao passar por um espelho, entendi o motivo. Meu rosto estava pálido, olhos fundos e vazios, como os dele. Eu havia me tornado parte da maldição. Preso entre este mundo e o próximo, amaldiçoado a vagar pelas sombras daquela casa. Agora espero por outro curioso que venha explorar a casa das almas para que eu possa me libertar. Talvez você seja o próximo. Se você gosta de histórias de terror que gelam a espinha, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum relato assombrado. Meu nome é Antônio Campos e fui criado na pequena cidade de Pirapora, no interior de Minas Gerais. Uma cidade simples, com casas de madeira, ruas de terra batida e um ritmo de vida tão lento que às vezes o vento parecia nunca sair do lugar. A cidade, com seu cheiro de terra molhada e o som constante do rio passando por perto, era um lugar de lembranças inocentes. Ou pelo menos assim eu pensava. Até o evento que me fez questionar tudo o que sabia sobre o mundo, eu estava voltando para Pirapora após anos vivendo em São Paulo, onde passei grande parte da minha vida adulta. A cidade natal parecia ter ficado parada no tempo, mas o que eu não sabia era que, por trás de sua fachada pacata, um antigo mal ainda aguardava o momento certo para retornar. A casa onde cresci ficava perto de um grande cajueiro, um espécime enorme, de raízes que pareciam enterrar-se tão profundamente na terra quanto a história daquela cidade. Sempre me disseram que o cajueiro era uma árvore encantada, mas eu, jovem e cético, achava que essas eram apenas lendas locais criadas para assustar as crianças. No entanto, quando voltei para a cidade, algo estava diferente. A árvore, que antes era uma presença imponente e cheia de vida, agora parecia murcha, com suas folhas secas e galhos retorcidos, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. Na primeira noite em que passei na minha antiga casa, algo me acordou. O som de um sussurro baixo, quase inaudível, vindo de fora, me fez levantar da cama. Olhei pela janela e lá, perto do cajueiro, uma sombra se movia lentamente, como se estivesse se arrastando pela terra. Uma sensação de desconforto me tomou, mas eu racionalizei. Talvez fosse apenas o vento ou algum animal, já que a vegetação ao redor era densa e selvagem. No entanto, a noite seguinte trouxe algo mais perturbador. Eu estava na sala, lendo um livro, quando ouvi o som de passos pesados fora da casa. Olhei pela janela e vi uma figura esquelética, alta e encurvada, se aproximando do cajueiro. Seus olhos eram como duas brasas vermelhas e seu corpo estava coberto por uma capa de folhas secas, com o rosto indistinto, quase como uma máscara deformada pela própria terra. Um grito abafado parecia emanar de sua boca. Mas não era um grito humano. Era algo mais profundo, algo que parecia ter sido enterrado por séculos. Fui até a porta da frente, determinado a ver o que estava acontecendo. Mas quando saí, a figura já não estava mais lá. O cajueiro, por sua vez, parecia ter crescido ainda mais. Suas raízes se estendendo em todas as direções, como se estivessem tentando alcançar o próprio céu. Um frio indescritível me envolveu, e foi quando eu entendi. O cajueiro não estava apenas vivo, mas guardava algo em seu interior. Algo que há muito tempo
Havia sido enterrado, mas agora estava começando a se revelar. Na manhã seguinte, fui até o local onde a figura havia estado. Havia marcas profundas no solo, como se algo tivesse sido arrastado. Mas o que mais me chocou foi o que encontrei enraizado entre as raízes do cajueiro. Uma antiga caixa de madeira, coberta de musgo, com símbolos que eu não conseguia entender. Quando abri a caixa, uma onda de calor e uma fumaça negra saíram de dentro dela, e eu vi algo que jamais esquecerei, uma mão esquelética, com dedos finos e tortos, que se esticaram para fora da caixa, como se estivessem me chamando. Foi então que soube. O que tinha sido enterrado ali não era apenas uma simples relíquia, mas um espírito antigo, um ser maligno que havia sido aprisionado sob o cajueiro há muitos anos. E agora ele estava se libertando. Eu tentei fugir, correr para a cidade, mas a presença do ser parecia seguir-me em cada passo. A figura que vi na noite anterior estava em todos os lugares. No reflexo de uma janela, no escuro da floresta, sempre com aqueles olhos vermelhos e a capa de folhas secas. E a cada dia que passava, mais pessoas começavam a desaparecer. Não eram apenas os aldeões, mas qualquer um que se aproximasse da árvore. Eles nunca mais eram vistos. Agora, sentado aqui, enquanto escrevo este relato, sei que não há mais tempo. A coisa está vindo atrás de mim. O espírito que foi liberto nunca descansará, e seu retorno ao mundo dos vivos será total. O cajueiro, agora grotesco, com suas raízes expostas e retorcidas, já não é mais apenas uma árvore. Ele é a chave para o inferno que está se abrindo, e eu, assim como os outros, sou apenas uma peça no jogo que ele está prestes a iniciar. A última coisa que lembro foi ver aqueles olhos vermelhos, tão próximos, refletidos em meu espelho. E agora, com o papel em minhas mãos, sinto minha própria sanidade escorrer. Sei que meu tempo acabou. O que quer que aconteça comigo, espero que este relato chegue a alguém, para que saibam antes que seja tarde demais. Eu, José Ribeiro, nunca fui um homem supersticioso. Cresci nas serras de Minas Gerais, um lugar onde histórias de assombrações e lendas antigas eram contadas ao redor da fogueira. Porém, nada poderia me preparar para o que vivi em minha visita à Fazenda São Vicente. Eu estava em viagem de negócios, com a intenção de comprar algumas propriedades nas regiões rurais, e uma antiga amiga de meu pai, Dona Teresa, me convidou a visitar sua fazenda, que ficava isolada entre as montanhas, a cerca de 30 quilômetros de qualquer cidade. A fazenda era imponente, com um casarão de paredes de pedra e um grande jardim, onde algumas árvores frutíferas tentavam resistir ao tempo. Ao redor, o terreno parecia bem cuidado, mas algo na paisagem me deixou inquieto. A grande casa estava estranhamente silenciosa, sem os sons habituais de uma propriedade tão grande, como os estalos da madeira ou os gritos das aves que povoavam o ar. Dona Teresa, uma senhora de idade avançada, me recebeu com um sorriso simpático, mas havia algo de estranho em seu olhar. Ela me falou sobre a história da fazenda, que pertencia à sua família há várias gerações. No entanto, algo no tom de sua voz me fez perceber que ela estava omitindo detalhes, especialmente quando mencionou o antigo casarão. Naquela noite, depois de um jantar simples, Dona Teresa sugeriu que eu passasse a noite em um dos quartos do casarão, o que aceitei, apesar da sensação de desconforto que aquela casa me transmitia. O quarto onde fui alojado ficava no segundo andar e, ao entrar, senti o peso de um ar pesado, como se a própria casa tivesse vida. O mobiliário era antigo e o quarto possuía um grande espelho emoldurado, cujas bordas estavam cobertas de poeira. Antes de me deitar, examinei o espelho e por um instante pensei ter visto um movimento, uma sombra fugaz que passou por trás de mim,
Quando me virei, nada havia. Ignorei a sensação e tentei dormir, mas o som de passos no andar superior me manteve acordado por um bom tempo. Algo parecia estar se movendo lá em cima. O sono finalmente veio, mas foi interrompido por um grito. Era um som agudo e desesperado, vindo do andar superior, como se alguém estivesse sendo atacado. Levantei-me imediatamente, com o coração batendo acelerado, e corri até a escada. Quando cheguei ao topo, vi Dona Teresa, com uma expressão pálida e uma vela na mão, como se esperasse por mim. "Você ouviu também?" Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Eu confirmei, e ela me contou sobre o que sempre temeu em relação àquele casarão. Um antigo membro da família, um tio-avô seu, que morrera misteriosamente há mais de 100 anos. Ele estava envolvido em práticas ocultas e, de acordo com as histórias, havia feito um pacto com uma entidade sombria que habitava aquela casa. Desde então, todas as noites, o som de seus passos podia ser ouvido, como se ele ainda estivesse vagando pela casa em busca de algo ou alguém. Dona Teresa me levou até uma porta secreta no fundo do corredor, onde ela revelou um antigo diário pertencente ao tio-avô. O diário estava repleto de relatos perturbadores sobre rituais, sacrifícios e a presença de uma sombra que o atormentava. Ao ler as últimas páginas, algo estranho aconteceu. Senti uma onda de frio percorrer meu corpo, e ao olhar para o espelho que estava na parede, vi o reflexo de um homem alto, de rosto desfigurado, observando-me de perto. Parei de respirar. O homem no espelho não estava fisicamente presente no quarto. Ele estava simplesmente ali, encarando-me com olhos vazios, uma expressão de dor e desespero em seu semblante. Minha mente ficou turva, e a sensação de pavor tomou conta de todo o meu ser. Dona Teresa, com lágrimas nos olhos, murmurou algo sobre o pacto que seu tio-avô fizera e como, desde sua morte, a entidade nunca deixou a fazenda. A sombra que eu vi no espelho era a presença daquela força maligna que, como o diário relatava, se apoderava de todos que ousassem visitar aquele lugar. Eu sabia que precisava sair, mas algo me impediu. As portas estavam trancadas. Os gritos continuaram vindo de algum lugar dentro da casa, mas desta vez não parecia haver mais ninguém além de mim e Dona Teresa. Percebi então que algo sinistro estava acontecendo ali. A entidade havia me capturado e não restava mais nenhuma saída. À medida que a madrugada avançava, a casa parecia ganhar vida própria. Os móveis se moviam sozinhos, as sombras se esticavam de forma antinatural e os sussurros tomaram conta do ambiente. Lembro-me de ver, uma última vez, o espelho refletindo aquela figura com o rosto desfigurado, mais próximo do que nunca, antes de perder a consciência. Quando acordei, estava na mesma cama do quarto. O sol brilhava lá fora, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Quando fui procurar Dona Teresa, ela não estava mais lá. Ninguém na fazenda sabia dela, e os aldeões juravam que ela havia desaparecido, como todos que ousaram permanecer na fazenda São Vicente. Agora, depois de anos, sou incapaz de esquecer a experiência. A cada noite, o reflexo daquela figura torturada me persegue. Sei que ele ainda me observa, esperando para completar o que começou. Se você gostou dessa história de terror arrepiante, inscreva-se no canal para mais mistérios e relatos sombrios como este. Não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado toda vez que um novo conto de terror for publicado. Até a próxima! Eu sou Caio Ferreira, um homem que já percorreu as veredas mais sombrias do sertão brasileiro, e o que vou contar, em palavras que parecem uma relíquia do passado, é algo que sempre me atormentou, algo que ainda me persegue quando a noite cai. Não há mais razão para esconder, e a lembrança que persiste em minha mente é mais sombria do que qualquer sombra que se estenda sobre a selva.
Foi no final de um verão tórrido, quando a umidade do ar pesava como ferro, que decidi explorar o Pântano Verde. Era uma região selvagem, no interior do Maranhão, onde poucos se atreviam a entrar. O local, envolto em lendas e mistérios, atraía aventureiros e homens de coragem, como eu, que buscavam riquezas perdidas, pedras preciosas e relíquias esquecidas. Os nativos, com sua língua áspera e olhos cautelosos, me avisaram várias vezes. Não vá, Branco, o pântano é amaldiçoado. O velho espírito do cangaceiro que foi enterrado ali nunca descansou. Mas eu, como bom homem de fibra e sem temer qualquer ameaça sobrenatural, ri diante dos avisos e segui meu caminho. Minha expedição começou com a promessa de uma grande descoberta. Levei comigo apenas alguns homens de confiança e meu fiel rifle, sempre pronto para qualquer perigo que surgisse. O pântano estava coberto por uma névoa espessa que parecia devorar a luz do sol, tornando o ambiente ainda mais opressivo. As árvores retorcidas, cobertas de musgo, e o cheiro da vegetação em decomposição eram uma constante. À medida que avançávamos pelas trilhas pantanosas, o som de nossos passos era abafado pela lama pegajosa e pelos gritos estranhos que ecoavam na floresta. O ar estava denso, impregnado de um calor insuportável, e os homens começaram a sentir um desconforto crescente. Já não se atreviam a falar, e os olhares furtivos mostravam que a bravura inicial começava a desvanecer. Foi numa tarde abafada, quando o sol se inclinava para o horizonte, que encontramos algo que não deveríamos. Dentre a vegetação espessa, surgiu uma pequena clareira. No centro dela, algo que parecia uma ruína antiga, um altar de pedras cobertas de musgo e símbolos indecifráveis. Ao redor do altar, a terra parecia ter sido recentemente mexida e o cheiro de carne putrefata impregnava o ar. Sem hesitar, avancei até o altar, onde uma grande pedra tinha sido deixada. Sobre ela, uma estranha relíquia, uma adaga, feita de osso, com inscrições em uma língua que nunca havia visto. Ao tocá-la, uma onda de frio percorreu meu corpo e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Foi nesse momento que os homens que estavam comigo começaram a sentir o peso de algo maligno. O pântano pareceu reagir ao nosso toque como se estivesse vivo. As árvores começaram a se mover, suas raízes se erguendo da terra, como se tentassem prender nossos pés. Os homens entraram em pânico e correram na direção oposta, mas foi tarde demais. O pântano, que parecia uma simples região selvagem, revelou sua verdadeira face. No momento em que todos começamos a fugir, algo surgiu da névoa. Uma sombra alta e imponente, com uma capa de vegetação. Um ser que parecia uma fusão entre homem e animal. Seus olhos brilhavam como brasas, e seu rosto, desfigurado pela raiva e pela dor, mostrava marcas de velhos ferimentos, como se o ser tivesse vivido 1000 vidas de sofrimento. O espírito do cangaceiro, pensei, reconhecendo os contornos de um guerreiro que havia morrido no campo de batalha e nunca encontrou descanso. Ele nos perseguiu com uma fúria indescritível. Eu e os homens corremos desesperados, mas a névoa se fechava ao nosso redor. Em determinado momento, um dos meus homens, João, foi capturado pelas raízes de uma árvore que o puxaram para o chão com uma força sobrenatural. Sua boca se abriu em um grito de terror, mas não houve ninguém para ouvir. Eu e o resto do grupo não tivemos escolha senão continuar correndo, sem nos virar para trás. À medida que avançávamos, o pântano se tornava mais opressor, mais vivo. As árvores agora pareciam estar se movendo, fechando o caminho à nossa frente. Finalmente, eu e meu último homem, Henrique, conseguimos encontrar uma pequena clareira onde, ao longe, vislumbramos o rio. Nossa única esperança era atravessar as águas e sair daquele pesadelo.
mas o rio estava revolto, como se o próprio espírito da floresta tentasse nos impedir de escapar. A correnteza estava forte e o medo nos consumia. Ainda assim, mergulhamos nas águas turvas e nadamos até o outro lado. Ao chegarmos à margem, olhamos para trás e vimos a silhueta do cangaceiro à distância, parado, observando-nos com olhos de fogo. Não sei como consegui sobreviver. O que sei é que, após escapar do pântano, os gritos dos homens mortos nunca saíram de minha cabeça. E sempre à noite, quando o vento sopra com força, posso ouvir os passos pesados da criatura, como se estivesse à minha porta, esperando para reivindicar minha alma. Passei os dias seguintes tentando esquecer, mas a imagem do espírito do cangaceiro e as vozes dos meus homens mortos nunca saíram de minha mente. O pântano é um lugar amaldiçoado, e eu fui tolo em não acreditar nas lendas dos nativos. Se você algum dia ouvir falar do Pântano Verde ou de algum espírito cangaceiro que vinga os mortos, não se atreva a adentrar. O espírito que me perseguiu é apenas um dos muitos, e eles esperam por mais vítimas, assim como eu. Se você gostou dessa história de mistério e terror, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos relatos sombrios e aventuras arrepiantes que publicamos. Nos vemos no próximo conto.